Vamos ainda de pé ler a Bíblia. Eu confesso que eu estava pensando em falar sobre o Cordeiro no trono de intercessão, mas o irmão William me fez mudar o tema. O irmão William nos falou aqui de uma forma muito preciosa e me veio esta inspiração para pregar: a voz do silêncio. A voz do silêncio. Então vamos ler aos Hebreus capítulo 11, versículo 4, os 30 minutos de meditação, e logo vamos tomar a comunhão. Aos Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Deus dando testemunho de Abel. E por esta fé que ele alimentou, que ele cultivou dentro dele, depois de morto, mas quantos anos que ele morreu? Quase 6.000 anos, quase 6.000 anos. Depois de morto ainda fala, a voz do silêncio, a voz do silêncio. Senhor, vivifica isto dentro de nós, com perdão de nossos pecados. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmão. Deus é sério e Ele gosta que sua voz seja respeitada. Já ouvimos dizer que quando o Titanic estava saindo em sua primeira viagem de inauguração, o capitão do navio disse o seguinte: este nem Deus afunda. A voz do desafio. Este nem Deus afunda. Também aqui em nosso país, aqui no Brasil, o presidente que estava eleito, o senhor Tancredo Neves, disse a seguinte frase antes de assumir a presidência: agora nem Deus impede que eu suba a rampa do Planalto. O senhor Tancredo Neves faleceu e nem chegou a colocar os pés na rampa do Planalto. Aconteceu na cidade de Londrina, do Paraná, uma cidade de 500 mil habitantes, um fato que chamou muito a atenção dos bombeiros no início do mês de setembro de 2004, uma jovem de 19 anos que começou a beber, usar drogas, saiu para mais uma das suas noitadas com mais 4 rapazes. Jovens, entre eles um menor de idade, de apenas 13 anos de idade. Os rapazes passaram na casa da moça e chamaram. E pelo que tudo indica, já estavam embriagados com o som do carro em alto volume e bebendo. A mãe da moça, ao ver aquilo, desesperada, acompanhou até o carro e disse o seguinte: filha, já que não tem jeito de você me obedecer, Deus te acompanhe. Deus te acompanhe. Quando ela disse isso, ouviu-se uma gargalhada dentro do carro e a moça tirou a cabeça para fora e disse para sua mãe: só se ele for no porta-mala do carro, porque aqui dentro não cabe mais ninguém. Quando a mãe disse: Deus te acompanhe, a filha tira a cabeça para fora e diz: só se ele for lá no porta-mala, aqui dentro está cheio, não cabe mais ninguém. Não demorou muito, o motorista em alta velocidade perdeu o controle do carro em uma avenida e bateu de frente em um poste. Os 5 ocupantes do carro
vieram a falecer. E lá dentro havia drogas, bebidas. Quando a perícia técnica e os bombeiros chegaram ao local, ficaram surpresos, pois o carro estava totalmente destruído, mas o porta-mala estava intacto. Porta-mala, que a menina disse que só cabia Deus lá dentro do porta-mala, estava intacto. Quando os bombeiros abriram o porta-mala, ficaram assustados com o que viram. Havia dentro do porta-malas uma bandeja com 34 ovos e nenhum deles se quebrou. Porque Deus estava ali. Veja, a palavra tem poder para a vida e para a morte. Não brinque com palavras. Tem coisas que realmente são sérias, e isto em todos os sentidos da vida. Não brinque com palavras. A gente brinca de bicicleta velha, as moças brincam de boneca, mas não brinque com Deus, não. Essas coisas são muito sérias, muito sérias. Mas vamos ver aqui a voz do silêncio. Silêncio fala de conduta sem alarde, conduta sem alarde, sem voz. E depois sai da vida e fica na história, como por exemplo, a voz do silêncio de Abraão. Abraão, já faz mais de 4.000 anos que ele morreu. Sua voz verbal, física, não se ouve mais, mas se ouve a voz do silêncio de Abraão, a voz da vida de Abraão. Ela é ouvida quando você lê sua biografia. Sua biografia, você ouve a voz de Abraão. Ela está em silêncio para muitos surdos. A voz da vida, do testemunho de Abraão está em silêncio. Mas para o verdadeiro filho de Abraão, ela está viva, audível. Aqui nós lemos em Hebreus 11, verso 4, que a voz do sangue de Abel ainda fala. Isto quer dizer a voz do testemunho, do verdadeiro sacrifício de Abel, ainda nos estimula, ainda fala conosco, que há um verdadeiro sacrifício a se oferecer a Deus que o agrada. É o sacrifício da revelação, não da aparência como foi o de Caim, mas da revelação como foi o de Abel. Essa voz ainda fala. A voz da conduta de Moisés, a qual Josué e Caleb muito guardou. Está em silêncio. Moisés saiu de cena há mais de uns 4.000 anos ou mais também. Mas a voz do silêncio de Moisés ainda fala alto dentro dos verdadeiros filhos de Deus. Ela não fala para os incrédulos, para os não filhos, mas para os verdadeiros filhos de Deus. A voz de Moisés ainda é nítida, é clara, é patente, é ouvida pelos ouvidos da alma do verdadeiro filho, da verdadeira filha de Deus. A voz do silêncio de uma esposa fala alto demais. Uma esposa verdadeira não é aquela voz de cobrança para o marido, ciúmes.
Mas a voz de silêncio, como aquela irmã do presunto com ovos, da história do presunto com ovos. Eu acredito que a voz dela, que converteu o marido dela, foi a voz do silêncio dela. Foi a voz da vida vivida, que ela vivia no cristianismo. Ao ponto do marido dela estar bebendo no bar, com seus amigos cachaceiros, e lá surgiu a pergunta: não existe cristãos como existia antigamente mais na terra? O marido daquela mulher disse: olha, você está enganado, existe, eu conheço uma. Eu conheço uma. Ele disse: quem? É minha esposa. E só porque é sua esposa? Vamos fazer um teste? Vamos. Altas horas da madrugada, eles foram lá na casa dele, bateu na porta, ela já estava dormindo, levantou, educadamente os tratou de uma forma educada. Ela não pregou para eles, ela não brigou com eles, chamando a atenção: está me acordando numa hora desta. Mas a voz do silêncio foi mais forte do que a voz, se ela tivesse brigado com eles. Se ela tivesse chamado a atenção deles, não penetraria tanto como penetrou a voz do silêncio. Mulher, faça para nós um presunto com ovos. Caladinha estava, disse: pois não, meu velho, senta aí com seus amigos, eu vou fazer. Ela trouxe, ele pegou aquilo, atirou no chão e disse: você sabe que eu não gosto de presunto com ovos dessa maneira? Ela disse: me perdoe, querido, vou fazer outro. E eles saíram lá para fora, fazendo galhofa dela. Enquanto eles estavam lá fora, ela cantava: levará Jesus sua cruz sozinho, eu levarei a minha também. E aquela voz, aquele cântico da alma, foi o suficiente para chamar a atenção do coração daqueles homens e os convertê-lo. E altas horas da madrugada eles entraram para dentro, e aquela casa, aquela sala se tornou um lugar de lágrimas, de arrependimento e de conversão. A voz do silêncio daquela mulher. Por certo, muitas vezes o marido chegava bêbado em casa, ela fazia limpar suas sujeiras, suas babas de cachaça, cuidava, dava comida, às vezes até na boca dele. A voz do silêncio marca demais. A voz do silêncio, para um coração contrito, ela fala mais alta do que a voz verbal. Verbal. Jesus, o próprio Senhor Jesus, a voz do silêncio dele perturbou tanto os sacerdotes e até mesmo o rei Herodes, Pilatos, governador Pilatos. Perturbou tanto que eles disseram: todo mundo te sacode para lá, para cá, te xinga, e você não fala nada. Fale alguma coisa. Calado estava, calado ele ficava. Aquilo trouxe uma perturbação, uma preocupação. Que homem é esse? O povo bate nele, arranca até mão cheia de barba dele, e ele não replica. Ele permanece em silêncio. Ele já tinha falado demais, ele já tinha falado o que ele devia falar. Não era mais hora dele falar mais nada. Dizia: vocês leiam os meus escritos, ouçam as minhas fitas. O que eu tinha que falar já falei, não vou falar mais não. Agora vocês vão ter que concordar com o meu silêncio. Aquele silêncio se tornou um inferno para aqueles sacerdotes, para aquele povo, porque eles não estavam acostumados a ouvir a voz do silêncio. Eles estavam acostumados a ouvir a voz de briga, de dissensão, de política,
política, pedrada para lá, pedrada para cá, voz baixaria para lá, baixaria para cá, voz de baixo calão para lá, baixo calão para cá. Mas quando se tratou de um filho de Deus, eles tiveram que bater de frente com a voz do silêncio. O filho de Deus não briga, Deus não briga e nem tampouco seus filhos. Não discute nem tampouco seus filhos. A voz do silêncio, ela marca mais do que a voz verbal, literal. Ela traz no coração, principalmente dos filhos, de quem tem temor de Deus, ela traz mais temor do que a voz verbal. Porque palavras já foram ditas. Quantas vezes Jesus disse tudo o que precisava ser dito. Ele não precisava de repetir mais. Foi falado aqui no companheirismo, bem colocado pelo irmão William, sobre um pai, cria o filho, educa o filho nos cultos domésticos, em volta da mesa. Ali ele ensina tudo o que precisa para aquele filho crescer bem. Aí entra na voz do silêncio. Não adianta falar mais porque vai comprar briga. Entra na voz do silêncio. E o filho prudente diz: meu pai está calado, mas eu sei o que ele quer dizer com esse silêncio. O próprio Billy Paul, acostumado com o pai dele, que sempre nas horas difíceis virava para ele, Billy Paul dizia: papai, e agora? O que faz agora em momento de bifurcação? O pai dele dizia: Billy, Deus sabe melhor. E lá na hora do acidente, o pai dele, o irmão Brana, todo arrebentado entre as ferragens daquele carro, que tinha sido chocado por aqueles dois mexicanos bêbados, o Billy Paul virou para o pai dele e disse: papai, o senhor tem tirado tantas pessoas da morte, ressuscitado, fale alguma coisa e o senhor sairá daí. Ele teve que ouvir a voz do silêncio do pai dele. O pai dele só olhou para ele. Billy Paul disse: ali eu entendi tudo o que ele queria dizer para mim. Ele queria dizer para mim: Billy, Deus sabe melhor. Voz do silêncio, para quem tem ouvidos, fala mais alto, mais forte do que a voz audível, verbal, literal. Veja, mesmo depois de morto, seu sangue ainda fala, falando de Abel. Fala para quem? Para o incrédulo? Não, para o eleito. Para quem tem a sensibilidade do Espírito Santo. A voz de Abraão ainda fala. A voz de Sadraque, Mesaque e Abednego ainda fala. A voz de Daniel ainda fala. William Branham já faz mais de 50 anos que morreu. Sua sepultura está lá em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Porém a voz dele ainda fala conosco. Todos os dias. Ao ler suas pregações. Ao ler seus livros. A voz dele ainda fala conosco. Não fala para os surdos, espiritualmente falando, mas para quem tem ouvidos. A voz dele não está em silêncio. Ela fala com a gente todos os momentos que nós abrimos o livro dele para ler suas mensagens. A voz daquela mãe que tanto ama aquela filha, aquele filho. Chega o momento que ela chega à conclusão que não adianta mais brigar, chamar a atenção, ela fica em silêncio. Aquele pai cristão, chega o momento que ele vê que não adianta brigar, falar, corrigir, porque não vai trazer nenhum benefício. Ele fica em silêncio dentro de casa.
Por que você está em silêncio, pai? Mãe, por que esse silêncio? Falar o quê? O que você quer ouvir? Já falei tudo que precisava falar. Vou falar mais não. Você sabe melhor. Falar o quê? William Branham, por que o senhor está em silêncio há mais de 50 anos? Falar o que mais? Já falei tudo. Você tem minha voz dentro do seu coração, através de meus livros, minhas pregações. Falar o que mais? Em relação à mulher, corte de cabelo, postura, vestido. Já falei tudo. Sobre drogas, sobre celular, usar esses meios eletrônicos, que são aparelhos da quarta dimensão, televisão. Já falei tudo. Agora, a minha voz só será valorizada para quem tem o Espírito para ouvir a minha voz. Senão, será silêncio. Será silêncio. A voz de Elias, enquanto para Acabe se tornou uma voz enjoativa, ao ponto dele dizer: és tu perturbador de Israel. Mas para aqueles 7.000 que estavam esperando, era a voz que eles estavam desejando ouvir. Era a voz que eles estavam desejando ouvir. Para o mundo eclesiástico, religioso de hoje, esta voz do 7º anjo de Apocalipse 10:7 é uma voz que não tem sentido. Mas para você, para mim, para nós, essa voz é o que alimenta as nossas almas, é o que nutre o nosso espírito, é o que fortalece a nossa fé, é o que põe em ordem nossos lares, põe em ordem nossas famílias. Já pensou se não fosse essa voz? Que seria de nossos lares, nossas famílias, se não fosse esta voz? Mas para muitos ela está silenciada. Ela silenciou no dia 4 de dezembro de 1965. Silenciou a voz do 7º anjo. Acabou, morreu. Quando eles mataram Jesus, eu penso que o inferno fez uma festa de carnaval. Na rua, os demônios pulando de alegria, dizendo: acabou, matamos o homem. Agora silenciamos o homem que nos perturbava. E pulava para lá, para cá, carnaval no inferno. Rebolava e as suas capetinhas pulando, seus capetões pulando de alegria. Mas logo chega um capeta de lá, com o nariz aberto, correndo, diz: não há de ver que o homem ressuscitou? Não há de ver que o homem ressuscitou? De repente vem de lá uma mulher gritando e pulando, uma samaritana que era uma pecadora: ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, eu vi ele, ele ressuscitou, ele vive. Ele morreu para alguns, mas ele está vivo para nós. Ele está vivo dentro de nós. E a voz dele não está em silêncio. Há 2000 anos que eles o colocaram na sepultura, ali em Jerusalém. Mas nem por isto sua voz silenciou para nós. Silenciou para Anás, para Caifás, para Herodes, para eles, mas para nós é uma voz viva.
Às vezes aquele pai silencia dentro de casa, ainda vivo, mas para o filho verdadeiro, a voz do pai, o silêncio do pai continua falando. O filho entende quando o pai aprova e quando o pai desaprova. Não precisa nem do pai falar, a convivência fala mais alto. A esposa entende aquela voz silenciosa do marido. Não é preciso brigar, não é preciso gritar para convencer as pessoas. Jesus entrou na casa de Zaqueu, diz a história, que ele não falou nada. Em silêncio. Já foi o suficiente para Zaqueu gritar e dizer: mestre, eu prometo devolver o que eu roubei quadruplicadamente. Mestre! Em silêncio, a voz do silêncio na casa de Zaqueu foi tudo para converter o incrédulo Zaqueu. A voz do silêncio da Bíblia. Essa Bíblia é um livro escrito há muitos anos, passado de mão em mãos nas estantes, enfeitando as salas, as estantes, mas em silêncio em muitos lares. Está só em forma de letra, mas não tem nenhum som. Mas para o eleito, isso aqui tem um som. Isso tem um som que resvala as nossas almas com uma força tão grande, ao ponto de quando você for dar um passo errado, essa voz grita: não faça! Grita lá no seu subconsciente, porque você um dia leu e aquela voz nunca apartou de você. Depois que você teve o conhecimento da palavra de Deus, você ficou comprometido com ela. Você nunca dá conta de se livrar dela. Essa voz te acompanha. Quando você está para pecar, a voz diz: não faça. E a sua alma ouve e diz: opa, não posso fazer. O irmão Brana, quantas vezes ele era desafiado quando ele tinha 8 anos de idade, ia levar água para o seu pai que trabalhava fora, e do alto de uma árvore, um vendaval que houve, saiu a seguinte voz de Deus para ele: nunca fumes, nunca bebas, nunca contamines teu corpo como mulheres, porque quando for maior idade eu tenho uma obra especial para ti. E essa voz o acompanhou pelo resto da vida dele. Ele nunca deu conta de ficar livre daquilo. Às vezes o próprio pai dele, que era incrédulo até então, bebia, porque ele era um traficante de bebida, fabricava bebida alcoólica, e dizia: ó Billy, você não bebe porque você é um marica, é uma mulherzinha. E ele tinha brio, vergonha, pegava o copo e dizia: então me dá aqui, deixa eu beber para vocês verem que eu não sou mulher. Mas quando ele estava para virar no queixo, ele ouvia aquele barulho lá da árvore, quando ele tinha 8 anos. Aquela voz em silêncio trazia a memória dele, quando ele tinha 8 anos. Lembrança, irmão William, lembrança. Nunca fumes, nunca bebas, nunca contamines teu corpo, pois eu tenho uma obra para ti quando fores de maioridade. E essa voz quase arrebentava ele. Ele pegava aquele copo e jogava fora e saía correndo e ia chorar. Ia chorar dizendo: Deus, nem para pecar eu presto. Não presta mesmo, você não nasceu para pecar. Você não nasceu para ser um mundano, uma mundana. Tente para você ver onde você vai parar. Tente ser um mundano para você ver onde você vai parar. Vai parar de costa no leito, desenganado pelos médicos, à morte. Deus não deixa ser escarnecido. Gálatas 6, onde lemos hoje de manhã. Deus não deixa. A voz do silêncio,
ainda fala, mesmo depois de morto, mas ela ainda fala. E feliz de nós em poder ouvir a voz da Bíblia. Feliz de nós em poder ouvir a voz da Bíblia. E não só ouvir, mas obedecê-la. Ela é silenciosa, as pessoas nem sonham. Às vezes você está chorando num cantinho, a pessoa pensa, você ficou doido, chorando sozinho. Não, a voz está falando contigo. A voz da Bíblia, a voz do sétimo anjo, está falando em sua alma. Incessantemente você está em comunhão com esta voz. Oh, como é bom isto! Isto é um segredo muito grande que nem todos entendem. Só entende isto quem tem a sensibilidade para ouvir a voz em silêncio. Esta voz converteu o ladrão da direita quando estava indo à morte. Só dele olhar para Jesus sendo crucificado ao lado dele. Jesus não tinha falado nada, estava gemendo ali como todos estavam morrendo. Mas o ladrão da direita, a voz em silêncio de Deus, de Jesus, falou no âmago da alma dele, disse: esse nenhum mal fez, ele é o rei, ele está indo para o paraíso. E o ladrão entrou em desespero e disse: mestre, eu mereço ser morto, mas o Senhor nenhum mal fez. Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Quem tinha dito isso para o ladrão da direita? Que ele era rei? Que ele estava indo para o paraíso? A voz em silêncio, a voz do Espírito, tinha falado para ele. Ô irmão, irmã, a voz em silêncio, ela fala mais alto do que a voz literal. Oxalá o Espírito Santo possa vivificar isto mais profundo em nossas almas e nos animar no que é correto e nos desanimar no que é incorreto e nos fazer sempre ouvir esta voz em silêncio, que tem silenciado para os sábios, para os entendidos, para os doutos, mas para nós ela é vida, ela é ouvida, ela é audível, ela é notória, ela é real. Esta voz da Bíblia. Arrependei-vos e convertei-vos, cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz 2000 anos que esta voz foi proferida e até hoje ela fala nos corações. Hoje mesmo nós batizamos mais 2. Por quê? Porque essa voz continua falando. Essa voz em silêncio. 1 Coríntios 11, o homem é o cabeça da mulher e quando ela corta o cabelo, ela desonra seu cabeça, seu marido. É a voz em silêncio para muitas, mas ela é viva para as filhas de Deus. Ela é viva para os eleitos de Deus. Oh, que doce voz! Que doce voz tem meu Senhor. Vocês sabem cantar assim? Sabe? Sabe ou não? Pode cantar o conjunto? Que doce voz tem meu Senhor. Não precisa de um homem diplomado para usá-la. Não, para o eleito não precisa. Eu acho lindo aquela frase daquela mensagem, eu não lembro o nome dela, uma mensagem antiga,
O profeta disse que para Ló foi preciso pregar arrependimento, mas para Abraão, Melquisedeque não precisou pregar arrependimento. Quando Melquisedeque visitou Abraão, Abraão só se curvou diante dele e tratou ele como tal. Melquisedeque não precisou estar dizendo: Abraão, faça para mim isto, Abraão, faça para mim aquilo, Abraão, me obedeça. A voz do silêncio. Para Abraão não foi preciso de pregar arrependimento. Sem palavras, quando Melquisedeque o visitou, ele já começou a proceder como um homem arrependido. Recebeu gostosamente em sua casa, mandou sua família matar o melhor novilho que ele tinha no pasto, para atender, dar o melhor para Melquisedeque. A voz do silêncio. Mas para Ló, teve que vir 2 anjos e trabalhar duro, e mesmo assim não tirou o sodomismo dele. Para o crente incrédulo, pode mandar tantos pregadores que não adianta. Mas para o crente Abraão, uma palavra só. Uma palavra só. Como diz o centurião: mestre, diga apenas uma palavra aqui, e as ondas sonoras transmitirá lá na minha casa, e meu criado que está doente lá vai ser curado. A voz do silêncio cura enfermos. Leia Isaías 53, irmã Carla, vocês que estão doentes. Está em silêncio para o incrédulo, mas para o crente Isaías 53 ainda fala. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Está em silêncio para o incrédulo, mas para o cristão de alma, isto ainda tem valor. Marcos 16 está em silêncio para o incrédulo, mas para o crente revelado ela é a fala. Ora, se o sangue de Abel fala e o sangue de Jesus não fala, hein? Se o sangue de Abel fala e o sangue de Jesus não fala ao nosso favor, o diabo chega e diz: ele fez isso, ela fez aquilo, ele fez aquilo outro, ele fez. O sangue de Jesus chega e fala: mas eu perdoo, eu redimo, eu lavo. O sangue de Jesus chega e diz: ponha na minha conta, ponha na minha conta os erros dele, os erros dela. Isaías 53 é a voz do sangue. É a voz do sangue. Se o sangue de Abel fala, muito mais o sangue de Jesus fala por nós. E você vive debaixo desse sangue, meu irmão. Quem vive debaixo desse sangue não tem medo de feitiço, não tem medo de demônio, não tem medo de doença. Se morrer, porque Deus quis, nós vamos estar no céu com Jesus. Mas o diabo não tem poder sobre nós, não. O diabo só faz se Deus permitir. Que nós temos um sangue que nos cobre, nos protege das bactérias, dos males. Diz aquele pregador na mensagem-chave para a porta, que ele tinha um chamado para a África, e alguém lhe desanimando dizia: você vai para a África, lá só tem pernilongo, malária, doença de todas as espécies, você tem seus filhinhos pequenos, vão morrer todos adoecidos lá. O pregador disse: se Deus está me mandando para a África, Ele vai me guardar de todas as enfermidades lá. Eu serei mais protegido lá se eu ficar aqui. Aí você lembra do irmão Brana, ao ouvir a sogra dele não acompanhar os pentecostais na época, caiu um juízo terrível sobre ele, e muita gente inocente morreu por causa dele.
Você sabe que o rio Ohio, naquela inundação, não matou só a esposa do irmão Branham, só a filhinha dele, matou milhares. Tudo por causa de William Branham. Milhares morrem por nossa dureza. Milhares deixam de ser abençoados por nossa insensatez, por nossa dureza. O irmão Branham chega a dizer na mensagem Apocalipse 4, muitos vão para o trono branco, porque não teve ninguém para lhes informar de Cristo aqui, de salvação. Eles serão salvos lá no trono branco, que o próprio Jesus é que vai convencer, pregar para eles. Sendo que ele deixou filhos aqui na terra para passar essa voz para eles. Que Deus nos ajude, irmãos, cumprir nosso ministério com amor, com mais amor, passar esta voz em silêncio para o mundo, mas há filhos de Deus que estão sedentos de ouvir esta voz silenciosa. Para Abraão, Deus não pregou arrependimento, só a presença dele, Abraão já se arrependeu. Para Maria Madalena, Jesus não pregou um sermão de arrependimento. Mulher, você é uma pecadora, uma vagabunda, não vale nada, vai para o inferno, não. Ele só olhou nela, aquele sacerdote, cada um com as pedras maior do que a outra para atirar nela. Jesus em silêncio estava, em silêncio ficou. De repente começou a escrever na areia. Voz do silêncio. E aquela mulher começou a chorar. Chorar, chorar. De repente Jesus virou para o sacerdote e disse: qualquer um de vocês que julgar ser sem pecado, atire a primeira pedra nela. Mas a atmosfera já estava controlada. Ao invés deles atirar pedra, começou a jogar as pedras no chão. Por quê? Jesus pregou um sermão para eles. Pelo menos Jesus disse: não atire, não atire. Nem isso ele falou. Nem isso ele falou. Silêncio estava. E silêncio ficou. E aquilo desarmou a ira dos sacerdotes. E salvou a Madalena. Ele virou para ela e disse: mulher, vá e não peques mais. Oh, grande mensagem. Nós pensamos que grande mensagem, temos que contratar um pregador dos Estados Unidos, da África, um malabarista de cura divina, aí sim é uma grande mensagem. A maior mensagem que Madalena ouviu foi a voz do silêncio. Jesus salvou ela sem falar nada. A maior mensagem que Zaqueu ouviu foi a voz do silêncio. Jesus na casa dele, sem condenar, sem falar de fraqueza dele. Aquilo trouxe um reboliço dentro dele. A voz do silêncio salva mais. A voz da vida vivida de William Branham fala mais forte do que qualquer voz de sacerdotes hoje. A voz da vida vivida do próprio Senhor Jesus, o pouquinho que ele falou, mas no céu da nossa memória ele disse: se eu não faço as obras de meu Pai, então não creia em mim. Aquilo responsabilizou todo mundo. Aquilo foi pesado demais. E ninguém podia bater contra, porque sabia que ele falava, fazia. A voz do silêncio, Jesus lá, depois de ter jejuado 40 dias, no monte da tentação em Mateus 4, ele não ficou brigando com o diabo. Em silêncio, ele respondia algumas coisas. Mas as coisinhas que ele respondia eram em cima da taxinha. Mas a voz do silêncio de Jesus desmontou o diabo. Oh, igreja! É isto que Deus almeja ver em nós. Não é bate-boca, não é briga, não é baixaria. Mas a voz da vida da noiva, vida vivida, é que trará os mortos da sepultura. Você sabia? Está escrito lá em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, verso 16,
que nós chamaremos a voz do a voz, alarido, depois a outra qual que é? Voz de arcanjo e trombeta de Deus. Voz de arcanjo está no corpo. Qual é o corpo de Jesus? É a igreja. Voz de arcanjo é a voz da ressurreição. E como é que funcionará a voz de arcanjo? É nós saindo fazendo espetáculo público lá no cemitério e dizer: irmão Tiburtino, levanta, irmão Tiburtino, tremendo a voz? Não. Como é que a galinha faz para eclodir os ovos? É gritando com os pintainhos? Pintainho, bica, 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 abre o ovo, abre, arrebenta a casca. Não, ela permanece em cima dos ovos lá, aquecendo. 19 dias aquecendo. Aquilo é a voz da chamada do pintainho para arrebentar a casca. É a caloria da galinha em cima dos ovos. É a voz em silêncio, chamando os pintainhos para arrebentar a casca e sair. Ora, o natural fala do espiritual. A voz da noiva é a voz da vida vivida. É a caloria do Espírito Santo nesta igreja que eclodirá a sepultura e levantará os mortos. Não espere nenhum pregador ir no cemitério pregar para os mortos. A voz do arcanjo está no corpo. Mas que jeito que vai executar? Falando, gritando com eles? Não. A mesma coisa que acontece com a galinha. A caloria da vida vivida da noiva, da presença de Deus na noiva, será tão forte, que o irmão Brana disse na mensagem, como é que chama a mensagem? Me ajude aí, gente. A mensagem, como poderei vencer, 61, parágrafo 61 e 66. Ele disse: nós estaremos vivendo uma vida tão profunda em Deus. De repente nós vamos sentir bater nas nossas costas assim. Depois de nós estarmos individual. Não pense que isso é coletivo, é individual. Arrebatamento é individual. Se você não está preocupado com isso, saiba que alguém está. E para esse alguém haverá um bater de mão nas costas. Você olha, é sua mamãe que partiu há muito tempo. Por causa de sua vida profunda em Deus, foi tão forte a caloria que chamou os mortos que dormiam em Cristo. Irmão Brana fala isso na mensagem por Como Poderei Vencer, 61 e 66. Ele disse: ao ver os santos ressuscitados, automaticamente seremos transformados. Em torno de 30 a 40 dias, como está escrito em Atos 1, capítulo 1, eles estarão conosco, tendo companheirismo, como Jesus estava, aparecia para uns, para outros, aquele companheirismo glorioso. Estaremos em companheirismo. De repente, minha mãe, que partiu em 1979, minha mãe partiu. Eu vou vê-la em um corpo transformado. Você vai ver sua mãe, seu pai. No céu há muitas coisas que eu desejo ver. Faustos e esplendor, ir das celestiais morar no jardim. Primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Bem antes dos amigos em redor. E então por longos dias, que doces alegria, eu quero ver primeiro Salvador. Aquele escravo, o pregador dele disse, como é que ele chamava aquele escravo? Sambo.
Quando você chegar no céu, você vai receber um veste brilhante, coroa de ouro. O Sambo disse: não me fale de veste brilhante. Eu não sou crente interessado em vestir veste brilhante lá, não. Eu não sou crente interessado em ter coroa de ouro lá, não. Eu estou interessado em poder ver Ele, olhar na cara dEle e dizer: Deus, se eu estou aqui é por sua graça. Graça. Nenhum crente está vivendo a vida cristã interessado em coisas. Não. A coisa que nós estamos interessados é ver o Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador, bem antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doces alegrias, primeiro quero ver meu Salvador. Irmão William, vem cá orar. Você que me deu essa mensagem, me inspirou essa mensagem, você vai orar. Você não tem a voz de silêncio, você não tem a voz de um pai, mas você tem a voz de silêncio de seu avô. A morte não nos separa, irmãos. A morte não nos separa. A voz do cristão permanece no coração do cristão. A voz de Deus permanece em nossos corações. A voz dos bons conselhos permanece falando no coração dos bons filhos. Vovô partiu faz quantos anos? 5 anos. Mas a voz do vovô permanece no coração do bom neto. A voz do silêncio, ela não é silêncio para você. Ela é real. A voz de Jesus não é silêncio para a igreja. A voz de William Branham não é silêncio para a igreja. Para os loucos é silêncio. Mas para o cristão, ela é vida, ela sempre continua falando. Lembrança, você começou falando sobre lembrança. É uma qualidade que, das maiores qualidades, é uma delas da vida humana. Ore agradecendo a Deus. Pai Celestial, mais uma vez estamos em sua casa, meu Pai. E não estamos em perfeição. Estamos em falha, em debilidade, em fracasso. Estamos aqui por sua causa, Pai. E por sua graça permanecemos em pé. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoe as nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas ignorâncias. Pai, que o Senhor possa cobrir-nos com o seu manto, Senhor Jesus. E que o Senhor olhe para nós não através dos nossos pecados, mas como seus filhos. Pai, perdoe por tudo que temos feito, Senhor Jesus. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de tomar a sua ceia. Pai, que o Senhor possa nos sustentar no caminho de onde estamos até essa mesa, Pai. E que o Senhor, meu Pai, possa ver-nos como verdadeiros filhos, verdadeiros cristãos, Senhor Jesus. Nos perdoe, Pai. Esteja conosco, eu lhe peço. Muito obrigado por suas palavras, Senhor. Senhor, me ensine a ficar em silêncio. Pai, que esse silêncio faça parte da minha vida e eu seja mais um cristão. Eu lhe agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A voz do sangue de Jesus, ela é silêncio para o incrédulo, mas para nós, ela fala ao nosso favor todo dia. Ponha na minha conta. O diabo fala, ele fez isto, ela fez isto, ele fez isto, ela fez isto. A voz do sangue diz: ponha na minha conta. Ponha na minha conta. Ponha na minha conta. Isaías 53.
Ele levou sobre si todas, não algumas, não está escrito algumas, todas as nossas transgressões, todas. A voz do silêncio, do sangue de Jesus, fala mais alto do que a voz do sangue de Abel. Você crê nisto? Você crê nisto? Então cante. Sim, eu amo a mensagem. 1 Coríntios 11, 23. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória. Memória quer dizer lembrando de mim, lembrando de suas palavras. Ela não está em silêncio para conosco, não. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, lembrando de mim, considerando minha voz. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, por não ouvir a voz do silêncio de Deus. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, com o quê? Com a palavra, com a voz, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pela voz de Deus, para não sermos condenados com o mundo. Vamos para São João 13, Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 4 e 5. Jesus tomou a ceia e levantou-se da ceia, tirou os vestidos, as vestes, exteriores, e tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Verso 12 a seguir. Depois que lhes lavou os pés, tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, o que ele disse? Bem-aventurados sois se as fizerdes. Senhor Jesus, te agradecemos por esse privilégio, Pai. Fazer aquilo que o Senhor nos mandou. Esta voz de Êxodo 12 não é silêncio para nós. Todas as ceias ela fala conosco. Pães asmos, sem fermento. É uma voz, Êxodo 12. Ela não é muda, ela é audível. E aqui está esse pão asmo, sem fermento, feito por mãos santas. A primeira Páscoa foi ministrada assim, dizendo que até a última deveria ser assim, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Te agradecemos por esta voz não ser muda para nós. Pedimos, Senhor, santificar esse pão, purificar. Doravante ele se torna este símbolo sagrado, representando o teu corpo martirizado por nós
na cruz. Consagra e santifica-o para esse serviço. Como este vinho, fruto da vide, nós o apresentamos diante do Senhor. Pedimos, Senhor, consagrá-lo, santificá-lo, doravante simbolizará o sangue de Jesus, que nos lava e purifica de todo pecado. Sim, Pai, consagra a nós também, que vamos vir à mesa, comer desse pão, beber desse vinho. Que isso traga cura divina, libertação, traga mais poder, mais temor de Deus em nossas almas. Em nome de Jesus Cristo, humildemente, vamos ir à mesa, comer desse pão e tomar desse vinho, lembrando daquele dia no Calvário. Que esta voz nunca silencie para nós, Pai. A voz do Calvário. A voz do Calvário. Possamos sempre lembrar, ser agradecido e deixar ela falar conosco. A voz do Calvário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, ore, ore, cada um ore. Nosso amado Pai Salvador, Jesus, como nós estamos agradecidos a Ti, ó Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua paciência para conosco, ó Deus. Pai, te adorar. Esse é o maior privilégio que temos, Senhor. Obrigado, é poder estar aqui, é poder participar da comunhão do Senhor, tomar a Santa Ceia, Deus. Sim. Oh Deus, isso é porque Deus nós vencemos, Pai. O diabo tentou impedir cada um de vir aqui, Senhor. Mas o Senhor foi maior. Aleluia. A Tua bondade foi maior. Aleluia. A Tua misericórdia foi maior, Senhor. Aleluia. Esta é a razão, Pai, de nós Obrigado, sermos vitoriosos, de sermos vencedores, Obrigado, Senhor. Obrigado. É porque o Senhor venceu por nós. Vi. O Senhor nos curou. O Senhor nos abençoou, Senhor. Louvamos, A Tua Pai. graça é imensa, Senhor. Ó Deus, aceita a nossa gratidão. Aceita o nosso louvor, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sustenta, Senhor, cada filho do Senhor nesta dimensão, Pai. Cada um, Senhor, dos Teus filhos precisa da Tua misericórdia, precisa do Teu amparo, precisa da Tua ajuda, Senhor, para que nós possamos estar aqui, Senhor, até o dia da Tua aparição, ó Pai. Guarde a cada um, Senhor. Livra-nos, ó Pai, do mal e guia-nos, ó Pai, pelos Teus caminhos, ó Deus. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Oh, obrigado,